Boa tarde, queridos amigos. Com muita alegria, iniciamos neste ano de 2022 os nossos trabalhos doutrinários de palestras. E com muita alegria hoje recebemos o nosso querido irmão Silva, que vem lá da Sociedade Espírita Estudo e Caridade, para trazer para nós uma reflexão acerca da felicidade. Silva, seja bem-vindo e a palavra é toda tua. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Vamos rogar a Deus, a Jesus, mais uma vez, e os benfeitores amigos, mentores da Sociedade Leon Denis, que nos amparem e nos inspirem nessa nossa conversa fraterna da tarde de hoje. Primeiramente, pedimos mais uma vez permissão à benfeitora Joana de Ângeles, cuja nossa reflexão vem da obra Iluminação Interior, onde nos fala sobre a coragem de ser feliz. E aí, dentro desta mensagem recebida pelo Divaldo, a benfeitora nos fala sobre a transformação que vem passando o planeta e a sociedade que habitamos, né? Então, que repentinamente grandes mudanças estão acontecendo nos valores éticos e morais e também nos nossos comportamentos sociais e nas relações humanas. Tanto situações que muitas vezes vêm gerando graves transtornos individuais e coletivos, e onde ela destaca o agravamento da ansiedade, da culpa, que vem se instalando gradativamente em todos os indivíduos. E ela coloca justamente os frutos daquilo que uma grande maioria vemos vivenciando no conjunto daqueles que vivem no planeta. Fala sobre a liberação sexual, a igualdade de direitos da mulher, as leis mais justas também vêm sendo trabalhadas a respeito da flora, da fauna, e que essa busca vem encontrando a sua própria identidade, passando a ser realidade nas últimas décadas, né? E no amanhecer deste novo milênio que se avizinha para todos nós. É claro, abro aqui um parênteses, né? Quando a gente fala a respeito da coragem de ser feliz. E aí, o que a gente avalia sob o ponto de vista do senso comum da vida da gente? Muitas vezes é um bem material que a gente adquire, é algo que se conquista do ponto de vista da ordem, daquilo que a gente estabelece com a vida e pela nossa percepção, e que é claro que o foco aqui justamente ele vem trazendo esses traços fortes dos valores morais. Destaca também o avanço desenfreado quase que da tecnologia, né, que está aí a serviço também da nossa evolução, mas a gente também está acossado, como ela diz, pelas paixões predominantes da sua natureza animal. Os indivíduos tombaram em maior volume na agressividade e no despautérismo, vitimados da alucinação do prazer, em total desrespeito à constituição orgânica e dos impositivos da nossa evolução moral. Fala sobre os regimes totalitários que foram derrubados, enfim, e fala também que estamos sofrendo os últimos estertores agônicos, enquanto outros emergem em algazarra de falso triunfo.
no mesmo momento em que a fome e as epidemias devoram milhões de pessoas inermes, ensejando que o sofrimento estiole os nossos corações. As adaptações do ponto de vista geológico, os cataclismos, enquanto progressivo aquecimento do planeta, da poluição desmedida do ar, das queimadas, que ameaçam a extinção das diversidades de vida, inclusive a humana, ela destaca, né? Sucede-se que esse veloz envolvimento científico e tecnológico não tem acompanhado por igual o crescimento de natureza moral. E aí, claro, é esse destaque que a gente quer fazer aqui junto, com esse adendo daquilo que foi colocado. E a Janice, no início, já, pela irmã Sheila, já tinha mais ou menos pensado aquilo que nós devemos buscar certamente no nosso foro íntimo, que é essa reaproximação das leis do Criador, que consequentemente a gente consiga exemplificar aquilo que disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade. E aí, por um outro lado, também vem uma outra fala que nos diz, né? Muito se pedirá de quem muito recebeu. Então, a gente está sob a luz do Evangelho, sob a égide desses espíritos luminares, benfeitores, e basta dizermos que as leituras, do ponto de vista das mensagens transmitidas por Joana de Ângeles, é justamente no calcanhar de Aquiles daquilo que nós estamos necessitando. Do ponto de vista racional, nós já avançamos da razão, mas, no entanto, dessa educação emocional e desse apego, que a gente sabe que é muito forte ainda, do interesse pessoal, e que nós, como espíritos, certamente uma grande maioria de nós ainda, espíritos de terceira ordem, ainda estamos sobre o vigor muito mais das forças físicas, materiais, sensitivas, rudimentares. Tanto é que ela diz, em uma outra mensagem, que coloca humanizados entre parênteses, né, para o bom entendedor. Quer dizer que a gente estamos aqui nessa luta, nos humanizando ainda, mesmo com todos os conhecimentos em várias áreas, mas nessa abrangência do ponto de vista moral e da essência espiritual, certamente ainda não conseguimos fazer esse despertamento diante das leis naturais, leis essas de Deus que regem a todos nós e que, como ela fala, existem inúmeros mecanismos também de neutralização da nossa consciência diante dos torpes acontecimentos. E esses fenômenos também fazem parte do processo de transformação que se opera na Terra, trabalhando as condições definidoras do nosso futuro, né? Quanto à dor, deixará de ser instrumento hábil de despertamento das responsabilidades morais e sociais de todos os espíritos, convidando-as às reflexões de amor e de auxílio mútuo entre todos. Então, esse despertamento deve estar na nossa pauta, diante das circunstâncias de tudo aquilo que graceja
particularmente pelas mídias, enfim, como ela coloca, até não seria com essas palavras, uma falsa alegria da nossa parte, né? Mas que não nos leva ao caminho correto em que nós devemos viver, né? Que as obsessões campeiam, né, em desvario, ceifando vidas, desarmonizando mentes e sentimentos que são alcançados sem o necessário suporte para forças de superação que se impõem. Então, as muitas glórias, né, do engenho do nosso pensamento através das conquistas largas, alterando completamente a paisagem terrestre. Ao tempo que também são incontáveis os desassossegos que irrompem em toda parte, gerando sofrimento e pânico, em progressão imprevisível. E o ser humano poderia encontrar-se feliz ante as realizações valiosas que assinalam esses dias de deslumbramento da inteligência. E as nossas ambições emocionais. Então, acabamos peregrinando triste, quando quase sucumbe ante o peso das inquietações que nos assolam. E aí ela vem falando novamente sobre a questão da alegria, se transformando numa algazarra, e o sorriso desgar quanto não é uma máscara elaborada para ocultar inquietantes estados íntimos, né? Quer dizer, uma falsa alegria da nossa parte, né? A gente vai querendo tapar o sol com a peneira, numa grande ilusão. Então, a gente precisa ter, como ela coloca, a coragem de lutar e superar os impositivos, decorrente do despreparo para enfrentar os males que se tem causado. Diminui a razão direta que o consumo de álcool, de drogas, as fugas espetaculares de toda parte aumentam vertiginosamente. Basta a gente ver agora, com esse processo de pandemia, são farmácias, né, que colocam esses placebos do ponto de vista para tentar neutralizar as dores, né, ou aquilo que a gente sente fisicamente ou emocionalmente, e também ao lado, e certamente estão esses locais de revenda de bebidas e tantas outras coisas, né, que as sombras agem com todo o seu vigor nesses momentos também de desespero, até porque nessa transformação certamente muitos desses espíritos, como nós sabemos, né, todos nós estamos sujeitos a sermos deportados para outros mundos, onde certamente entraremos dentro daquele padrão vibratório. É claro que a Terra, os seres que aqui estão gravitando, certamente haveremos de ser sacudidos internamente também, subjetivamente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas relações. Na Índia, também, abrindo um parênteses aqui, de suicídios nas famílias de mulheres é exorbitante. O número de mulheres que estão desencarnando justamente por essa relação de confinamento, que elas se encontram, não têm liberdade do ponto de vista da sua vida, uma série de fatores, né, de influência. Então, quer dizer assim, tudo isso está em jogo nessa nossa relação da vida e do momento presente, né, nesse estágio também que nada acontece por acaso, né, então a gente não pode perder, diríamos assim, ou pelo menos devemos nos esforçar para que tenhamos um norte, né, a bússola sabemos que é o Evangelho de Jesus, né, pela pleiade de espíritos benfeitores, o Espírito de verdade,
nos trazendo um roteiro para as nossas vidas. Então, que a gente tenha bem claro essas questões e a gente não dê guarida a muitas dessas questões aí sob pena. Eu sempre falo, né, como um exemplo, se a gente, qualquer faísca que a gente acenda, por exemplo, num momento de estiagem, de seca, qualquer lugar, a gente sabe que pode causar um incêndio estrondoso. Por exemplo, na nossa casa, quando há o aporte de luz, da rede de água, qualquer coisa, qualquer pane, a gente não consegue conviver dentro de casa sem consertar essas questões. Aqui a gente está falando também da nossa casa mental, daquilo que nós albergamos de pensamentos, né, de scripts que são colocados, de crenças que temos conosco, de forma de interpretação da vida e da relação da falsa felicidade para nós, e que certamente a gente retoma, né, pela condição ainda quase que saindo de uma condição primata de situação, nos humanizando, nós voltamos aos mesmos estertores de comportamento e de relação com a vida daquilo que certamente já vivemos em eras não muito longas, muito passadas, diríamos, dessa reencarnação que nós estamos vivendo. Tudo é muito recente e que essas questões, como somos regidos, sabemos que por 95% do nosso inconsciente, daquilo que regurgita das personalidades que cada um já viveu em cada encarnação dos seus papéis, e que certamente muitas vezes nós trazemos isso muito forte no nosso mundo íntimo, né? Basta dizer que a gente às vezes se desconhece diante de fatos que aconteçam no nosso entorno, na nossa relação, principalmente agora que a gente está dentro da casa, né, convivendo mais próximo dos nossos entes caros, daquele cadinho escolhido por nós e que certamente tem toda essa ebulição, né, de sentimento e questões que regurgitam dentro do nosso mundo íntimo. Já é evidente e prudente que a gente sempre, quando vá a algum local, que a gente consiga elevar o nosso pensamento, né, pedindo amparo, ainda que vá até mesmo na própria casa espírita. Né? Será que dá para a gente entender? A gente não pode, porque ali dentro da casa espírita também está o conjunto de pensamentos e sentimentos daqueles que transitam ali, independente das condições que a espiritualidade possa oferecer. Consequentemente, daquilo que nós levamos, cada um carrega consigo, consequentemente também tem essa permissão, né, de permearem no meio, né, de um ambiente onde ele deve ser tanto quanto mais elevado da nossa parte com relação à espiritualidade superior que nos ampara. Então, a gente precisa pensar sobre todas essas questões e como nós devemos ir nos conduzindo, ou pelo menos fazendo esse exercício, esse esforço com um estado de consciência e lucidez daquilo que está permeando no nosso meio, né? Não somente pela influenciação da mídia, daquilo que nos é colocado, que nem sempre aquilo ali é um quadro que nos é apresentado, mas por detrás a gente sabe que tem outras questões. A gente também tem que ter o cuidado do não envolvimento. Temos que ter, sim, o seu pensamento crítico, isso é evidente, para todos, em questão da relação, da vida, de determinadas questões. Agora, como é que está a nossa casa mental? A gente está conseguindo ter um foco positivo diante das circunstâncias que acontecem no mundo e que muitas vezes de permeio acabam nos influenciando e nos envolvendo, aumentando uma responsabilidade fora da responsabilidade individual, criando, né,
um campo eletromagnético um tanto quanto negativo, né, de miasmas, de envolvimento em determinadas questões, que certamente tem os seus foros íntimos, seus foros institucionais, para que aquelas pessoas que são delegadas àquela função, elas possam exercer, né, com denodo. Se não exercer, não é problema nosso, é de cargo de cada pessoa. E aí a gente tem que ter o cuidado, né, sob o prisma do ódio, do ressentimento e tantas outras coisas, né, que acontecem na vida das outras pessoas, né, e como também poderá acontecer com a nossa, com um ente muito próximo de nós, para que a gente não engrosse, diríamos assim, a frequência dessa sintonia espiritual, um tanto quanto negativa, como nos aborda também Joana de Ângeles em outras lições que ela traz para nós, e que a gente possa ter essa vibração, né, com um mundo maior, com espíritos mais elevados. A gente também precisa se despir de todas essas questões. É um processo lento, gradativo, né, de sofrimento, de dor, né? Não é porque nós estamos na seara espírita que não vamos passar por essa ou aquela outra questão. O Chico tinha lá os seus presentinhos que ele considerava. Consequentemente, também nós temos os nossos presentes no momento que a gente... o vigor da fé, dessa força, desse amor incomensurável do Criador, a gente tem que se sujeitar às suas leis, né? Sendo feita a vontade do Pai, assim na terra como nos céus, né? Como versa lá no Pai Nosso, que todos nós recitamos e talvez muitas vezes não compreendemos, porque às vezes queremos saciar ou queremos contemplar até mesmo a nossa própria felicidade de acordo com aquilo que cada um traz na sua intimidade, de satisfação dos seus interesses, da ordem. Então, e aí, indo mais longe um pouquinho, ela considera que, falando ainda sobre, certamente uma vez, um sábio asteca, né, estava viajando, daí ele pergunta a outro transeúnte que vinha vindo, né, onde é que estavam os seus pertences. Né? E da mesma forma, esse transeúnte também pergunta a ele pelos seus pertences. Ele diz: olha, meus pertences eu trago comigo. Aí ele também, da mesma forma, entendeu essa condição e disse o mesmo, né, que não tinha bens do ponto de vista da ordem material, enfim, não tinha posses, títulos. Mas então, o que representa, que poderá nos trazer essa mudança dentro dessas convenções que existem pautadas, né, sob o ponto de vista da felicidade? Eu não posso buscar a felicidade na outra pessoa ou em bens materiais, porque todas essas questões relacionadas, tudo aquilo que a gente veja, isso é vero, vai se transformar, vai chegar um momento que não estaremos mais vivendo aqui ou acolá, né? Diante desses apegos, muitas vezes fortes, que fazemos diante da nossa compreensão. Mas, como nos diz Joana de Ângeles, a verdadeira felicidade é de início encontrar-se vivo. Vejam bem, é nele transitando, né? Logo depois, a inefável alegria de ter consciência da própria facilidade, das infinitas possibilidades de realização moral que decorre da coragem para conseguir a autoiluminação. E no que diz respeito também à coragem, né, voltando um pouco atrás lá no texto, muitas vezes ela destaca em positivos que a gente apresenta na vida, até mesmo
é de uma postura que a gente se coloca diante da vida, das circunstâncias, e que são consequências até de fatos, né, relacionados à nossa vida, de período da infância, de comportamentos, de vivências que a gente já teve, que a gente traz um reflexo, mas que não aparenta, e muitas vezes aquela aparente coragem que a gente apresenta para a vida, às vezes, é um arroubo, diríamos, da nossa alma, né, com um tanto de temor, com os medos, né, que a gente sabe que ainda imperam na nossa intimidade, muitas vezes, em muitas circunstâncias. Então a gente reage, né, como se tivesse um outro comportamento. E na verdade a gente temos que admitir as nossas falhas, os nossos limites. Então é muito importante que a gente tenha bem presente. E talvez, não sei o que pensaram, né, quando é um título muito pomposo que nos diz assim: coragem de ser feliz. O que a gente buscava? Gostaria até mesmo de ouvi-los. O que despertou quando viram esse título e o que perpassa também, diríamos, na intimidade de cada um? Olha, eu pensava felicidade, estou fazendo uma construção, comprei um carro, está tudo bem, enfim, várias coisas. Eu creio que nesse grupo agora que nós estamos aqui, do ponto de vista da ordem material, e também como uma extensão espiritual, é importante sempre nós sabermos que os mentores da casa espírita fazem uma conexão, reúnem aqueles espíritos necessitados e que muitas vezes, muitos deles já desencarnaram, estão presos ainda a questões da ordem material que nem sabe que desencarnaram. André Luiz nos coloca que tem espíritos que estão há mais de 10 mil anos reencarnando e desencarnando sem saber em que plano estão. Só para a gente ver como é que funciona toda essa estrutura relacional do ponto de vista daquilo que nós devemos fazer para que possamos realmente obter essa transformação, essa coligação com o lado superior, com o nosso self divino, para que a gente possa sentir essa vibração e das renúncias, sim, que nós temos que fazer nas nossas vidas. Abdicar, e aí, claro que aos poucos, certamente, a gente vai conseguir essa sintonia mais fina com a espiritualidade, não desconexos, né, nesse momento da oração, da prece, da boa leitura, da boa conversa, né, porque são tantos os mecanismos que também a parte contrária, né, das sombras, fora a nossa sombra interior, que age agora mesmo. A internet está em revolução com tal de metaverso, que a gente vai criar salas, que vai criar aquilo que nós imaginamos, e a gente vai viver, vai criar personagens, vai viver nesse mundo. E aí? Quer dizer, aqui a gente ainda pode fazer essas reflexões. A tecnologia pode avançar o máximo que puder. Agora nós temos que ter esse estado de consciência, né? Conhecendo a verdade, sabendo do papel e não nos enrolando mais ainda, sujeitos, né, pelo nosso estado vibracional e relacional, para que a gente possa ter uma sintonia mais apurada e possa ter a proteção desses benfeitores amigos aí, sob pena, né? Que a gente tenha a fé no futuro, a esperança renovada e que somos espíritos em transição pela Terra. Então que a gente será que a gente tem tido essa gratidão dessa máquina perfeita, né, de um coração trabalhar quanto tempo, dos nossos órgãos,
sem dar uma pane. Às vezes pode acontecer algo e quando o nosso corpo revela uma dor, alguma coisa, é sinal, né, que a gente tem que fazer uma revisão mais profunda na nossa intimidade, o que a gente, né, fazer aquele aquietamento e também buscar a conciliação, embora muitas vezes até mesmo aqueles outros espíritos com os quais nós já convivemos e criamos um atrito aqui e acolá, mas que do nosso mundo íntimo, da nossa essência espiritual, não sai a maledicência, a malquerença, o ódio, o desejo de vingança e tantas outras coisas, né? Certamente daí, porque o momento que a gente está vibrando nesses padrões, consequentemente não temos a condição de ter essa percepção de nós próprios, e porque estamos onubilubilados, estamos com a mente, com os olhos, né, vendados, só com foco naquelas questões. E às vezes são questúnculas bem pequenas em relação à vida de cada um, e a gente parece que não vai transpor. Mas a gente tendo a fé, sabendo que o amparo divino não nos falta, que temos um benfeitor amigo, um guia espiritual, que temos os nossos espíritos familiares, espíritos amigos, que nos secundam e que certamente desejam, porque o progresso é inevitável para todos nós, desejam a nossa evolução, desejam o nosso bem. É claro que nós não vamos evoluir todos e todas ao mesmo tempo, tudo tem seu tempo. E eu também não vou modificar ninguém, ninguém modifica ninguém. Agora, no momento preciso, certamente a gente vai ter as condições necessárias se a gente buscar. Ajuda-te, que eu te ajudarei. Batei a porta e abrir-se-vos-á. Enfim, gente, a mensagem reflexiva da tarde de hoje, para que tenhamos a coragem de sermos felizes, é a gratidão que devemos ter pela nossa existência, ainda que com limitações, talvez nem tanto daquilo que nós desejamos tenha acontecido. Talvez saia bem ao contrário, né? Porque seria de nós se tudo aquilo que a gente deseja nesse aspecto da vida da gente, às vezes a gente tem que dar uma volta, né, para conseguir caminhar, mas está tudo certo. Deus não erra o código de endereço postal de cada um de nós. E sabemos, né, que, como nos diz o Evangelho, que o homem se pune a si mesmo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, todos nós que aqui estamos, nesta sala virtual, militamos dentro do movimento espírita, temos essa essência do cristianismo redivivo, que possamos fortalecer os nossos sentimentos, os nossos corações e que oremos uns pelos outros, né? Na busca desse aprendizado do amor, que é uma lição constante, ad infinito, até que sejamos espíritos perfeitos, que pode acontecer qualquer coisa que a gente não vai estar dando a significação tanto quanto nós damos agora, né? Que às vezes a gente se incomoda, tem uma série de questões, né, que perturbam a vida de cada um de nós. Então é isso, a mensagem, o nosso muito obrigado, e que Jesus e os benfeitores iluminem as nossas vidas e que as transformações devidas não se prendam meramente apenas no calendário, mas as nossas vontades firmes, né, com foco e determinação, que certamente haveremos de chegar ao ponto que todos desejamos. Muito obrigado, que a paz esteja com todos, hoje e sempre.